Só de uma com a paz do Senhor. O texto para a nossa meditação hoje está em Jonas capítulo 4, versículo 4 e 5. Jonas capítulo 4, versículo 4 e 5. E disse o Senhor: é razoável esse teu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade. E ali fez uma cabana e se assentou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Estamos aqui no livro de Jonas, no último capítulo. Os estudiosos dividiram em 4 capítulos o livro de Jonas. Então aqui, já estamos caminhando para o final do livro. Nós sabemos da história que Jonas vivia lá no reino do norte de Israel. E ele recebeu uma missão de Deus. O texto já começa que vem a palavra do Senhor a Jonas para ele pregar contra Nínive, a capital dos assírios, que ficava hoje, se você for fazer uma correlação geográfica hoje, entre o território da Síria e do Iraque, na região daquele deserto lá. E é mais ou menos na região onde nasceu e proliferou o Estado Islâmico, ou Daesh, né, como é chamado, né, o Estado Islâmico, né? Eles são sunitas do ramo sunita do Islã e tem uma interpretação radical dentro da ala sunita, né? Então, desde aquela época era um povo duro, era um povo de guerra, era um povo quanto mais a guerra, um povo que não tem medo da morte. Só fazendo a lembrança aí, quando eu já estava no governo do Barack Obama, quando começou a tirar as tropas do Afeganistão e também algumas tropas do Iraque, começou a retirada um pouco das tropas, ainda tem tropa no Iraque até hoje, mas aí lá eu me lembro que saiu naquela época noticiário quando o Estado Islâmico ficou forte, pessoas de lá do Estado Islâmico convocando o Obama para enviar as tropas dele para eles lutar contra eles. Ou seja, aquele pessoal chamando o maior exército do mundo para ir lá lutar contra, traga seus homens para lutar contra a gente, né? É claro que os Estados Unidos já percebeu que eles não queriam perder homens lá, né? Lutar no deserto, no território deles, né? Não, ou seja, para te mostrar que os homens eram de guerra duros, e esses assírios, eles eram, segundo os estudiosos, caçadores de homens. Eles faziam coisas terríveis. A história está escrita no livro de história. Muitas vezes não é bom, razoável nem falar, nem expressar o que eles faziam com os seres humanos, né? Algumas coisas que eles faziam, pegavam os homens, quando eles conseguiam dominar, pegavam um anzol grande, colocavam nos narizes e saíam puxando. Ali como o Estado Islâmico ia conquistando os vilarejos lá, ai de quem não se entregasse logo. Quando eles ganhassem aquela guerra contra aquele vilarejo, contra aquele clã, eles possivelmente matariam aquele clã todinho, exatamente como acontecia no tempo de Jonas. Então Jonas, ele tinha como ser humano uma raiva muito grande, um ódio, um rancor, uma ira muito grande contra os ninivitas. É claro que Deus já sabia, Deus sabia dessa ira, Deus já conhecia Jonas. Ele era profeta de Deus, mas tinha essa ira. E quantas pessoas querem chamar sua atenção hoje, que está fazendo a obra de Deus ainda cheio ainda de pecados dentro dele ainda. Pecado de um jeito, pecado de outro, não vou entrar em detalhes. E está fazendo a obra de Deus, não é perfeita ainda, não é limpa ainda, não é totalmente santificado ainda, não está totalmente quebrantado ainda. E estão fazendo a obra de Deus, de várias formas. E muitas vezes é chamado por Deus. Muitas vezes é salvo, mas ainda o processo de santificação está lento na vida dele. Então, fazendo a obra de Deus. E quando as pessoas se escandalizam, é o homem de Deus, é o profeta, é o pastor, é o pregador. Isso não, rapaz. Somos seres humanos. Eu sempre falo, você tem que colocar na mente. O único Deus é perfeito e ilimitado. O homem é limitado e imperfeito. Então, nós devemos colocar nosso foco em Deus. Muito menos em nós, somente em Deus. Aí Jonas tenta fugir. Por quê? Quando Deus deu a missão para ele, sabia, se esse povo ouvir e remotamente, chance remota dele se arrepender, Deus não vai castigá-los. E tudo que Jonas queria era que eles fossem castigados. Tudo que Jonas desejava era que aquele povo fosse dizimado. Fosse, quem sabe, que Deus fizesse com ele como fez com Sodoma e Gomorra. As 5 cidades da planície. Então, aqui Jonas tinha um grande ressentimento dele, por isso que ele foge, não porque ele tinha medo daquele povo. Pode ver que na segunda vez ele foi pregar.
E era uma mensagem contra aquele povo. Mas o problema de Jonas é que ele tinha raiva daquele povo, ele queria a destruição daquele povo. E quem sabe nesse momento, quantas pessoas querem a destruição dos russos? Querem a destruição, quem sabe, dos iranianos? Querem a destruição, quem sabe, dos israelenses? Querem a destruição da Coreia do Norte? Quer a destruição da China? Quer a destruição dos Estados Unidos da América? Quantas pessoas? Ah, porque eu sou da tal ideologia, eu sou de outra ideologia. Ele quer a destruição, porque já aprontou isso, aprontou aquilo. O apóstolo Paulo vai escrever em Romanos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então não há quem faça o bem, não há um sequer. A sua garganta é um sepulcro aberto. Todos se fizeram imundos. Mas Deus fez cair sobre Cristo a iniquidade e nós todos a maldade. Então era necessário o ser humano se ligar. Se o outro é pecador, quem sabe eu sou pecador igual ou pior. Se ele tem um tipo de pecado, quem sabe eu tenho outros tipos de pecado, muitas vezes pior diante de Deus. E muitas vezes nós somos juízes, queremos julgar. Nós queremos julgar, nós nos colocamos no lugar de Deus, queremos tirar de Deus da função dele, dar um golpe divino em Deus, para tomar o lugar de Deus para julgar as pessoas. Ou ensinar a Deus, ser professores de Deus. E aqui Deus, quem sabe, o texto não é explícito, mas quem sabe dentro da mensagem, Deus queria mostrar para a Jana e para a humanidade que Deus é um Deus de misericórdia, que ele dá uma lição em Jonas, para ele cair e rever os seus conceitos e valores também, a sua forma de ver o mundo, os óculos que ele via o mundo, as suas lentes que ele via o mundo, assim, uma linguagem figurativa, por assim dizer. Quantas pessoas só vê daquela forma, a interpretação dele é de um jeito distorcido da realidade, muitas vezes só abrange um segmento da realidade, não totalmente a realidade. Mas aqui, aí Jonas vai lá, diz o texto que a ordem, quando os ninivitas fossem notificados, chegasse a mensagem, Nínive seria destruída em 40 dias. Vocês têm 40 dias para se arrependerem. Se vocês não mudarem seus caminhos, em 40 dias será destruída. E ali o texto fala, no capítulo 3, que a cidade era de caminho de 3 dias. Era 3 dias para atravessar a cidade, para percorrer toda a cidade pregando. E ali a mensagem de Jonas era tão dura que ele usou apenas 5 palavras. Quantas pessoas falando, se não me der um espaço de 2 horas para pregar, não tem como. Se não me der 40 minutos, não tem como. Meia hora, não tem como. Jonas pregava com 5 palavras. Se Nínive não se arrependesse, seria submergida em 40 dias. E a mensagem era dura. E ele saía falando. E diz no capítulo 3 que Jonas percorreu em 1 dia. A cidade era 3 dias de percurso. Ele percorreu em 1 dia. Ele tinha pressa. Quem sabe ele não queria que o povo ouvisse. E sabe, ele não queria que o povo entendesse direito. Mas ele entregou a mensagem. Ele entregou a mensagem. Então, muitas vezes, é necessário o ser humano entregar a mensagem de Deus. A missão do mensageiro, do profeta, é entregar a mensagem. Agora, se o ouvinte vai receber ou não, é questão dele com Deus. E agora o tratamento que vai ser dado é Deus com aquele ouvinte. E agora nós vamos ver que Jonas ficou alerte. Ele não fez a sua missão e voltou para casa, não. Já tinha concluído a sua missão porque ele voltou para casa. Ele ficou a leste. Israel ficava a oeste de Nínive. Então ele ficou lá do outro lado da cidade. E fez uma cabana longe lá, para ver a cidade de longe. E quem sabe fosse nossos dias, na linguagem de hoje, guerra, só esperar os bombardeios chegar. Deus já tinha falado que tinha misericórdia da cidade, mas ele ainda acreditava que o povo não teria se arrependido e Deus ia destruir. Ele tinha lá uma esperança de destruição daquela cidade. Ele não tinha esperança de salvação, ele não queria salvação, ele queria destruição daquela cidade. Então Deus vai falar com ele, é razoável o seu ressentimento. Ele tinha sentado ao oriente, né, debaixo da sombra, para ver o que aconteceria à cidade, esperando a destruição da cidade. Então, qual é a sua atitude para a comunidade? Você quer ver o bem da humanidade? Você quer que a humanidade se arrependa e Deus chegue com bênção, milagre, de maravilha? Ou que você quer ver destruição? Qual é a sua mentalidade? Então, tem muitas pessoas no meio cristão com essas mentalidades de Jonas até o dia de hoje. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, da humanidade, para ter misericórdia daqueles que servem a Deus e também daqueles que não servem. Que Deus venha iluminá-los, né? Para dar mais uma chance, mais, né, uma mão estendida em nome de Jesus. Amém.